Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Imperador Tarô 75. Meu nome é Fábio e vamos a mais uma tiragem de tarô. Lembrando mais uma vez que é uma tiragem coletiva que não tem prazo de validade para terminar com um total de 21 cartas, 3 linhas, respectivamente. Então vamos dar início à nossa tiragem e vamos preparar agora para a nossa primeira carta. Vamos lá? Cinco de paus, cavaleiro de paus, a lua, cavaleiro de espadas, rei de paus, 3 de espadas, 10 de copas, 6 de copas, pajem de ouros, 5 de pentáculos, pajem de copas, quatro de copas, 5 de espadas, os amantes, 3 de ouros, 9 de paus, o julgamento, 6 de ouros, 4 de espadas, o diabo e 10 de espadas. Vamos lá, muito bem. E para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo. Você está no Imperador Tarô 75. O meu nome é Fábio e exatamente isso. Você estava numa situação que muitos não gostariam de estar na sua pele. Exatamente. Era uma situação bem complicada onde você estava, né? Muitas pessoas até duvidavam da sua capacidade de poder sair desse emaranhado. Bem aqui, olha, no 5 de paus. Tá vendo o emaranhado? Opa, tá vendo aqui o emaranhado? De pessoas aqui, uma empurrando a outra e tudo. Essa dificuldade toda. Mas o mais interessante de tudo isso é que, além desse emaranhado, dessa cama de gato, vamos dizer assim, que você entrou, do mesmo jeito que você entrou, você conseguiu sair. Bem aqui, no cavaleiro de paus. Por quê? Porque essa sua condição, são duas condições, você percebe que são duas energias de fogo. Quando são energias de fogo, são energias que vêm dentro da sua criatividade mental. E situações que muitas vezes você entrou no passado é uma situação que exigiu muito da sua criatividade, muito da sua retomada, muito da sua percepção tática, que não foi pouca, né? Tanto que você está aqui, ó, regido aqui pela energia do Cavaleiro de Paus, ou melhor dizendo, o Cavaleiro de Fogo, exatamente. Então, essa situação, podemos dizer assim, você estava lidando fogo com fogo. Foi isso que veio na sua cabeça. Como é que se trata uma situação de uma forma que está totalmente bagunçada? Você pensou, se trata de uma forma radical, então eu vou agir de uma forma radical. E foi assim é que você começou a resolver as questões dos seus problemas da sua vida. Exatamente. E aí você botou a sua cabeça para pensar. Você colocou o seu cérebro para maquinar. Você teve coragem. Essa energia aqui veio até você. Olha aqui a energia
do Cavaleiro de Fogo. Vamos dizer Cavaleiro de Fogo, vamos dizer Cavaleiro de Paus, Cavaleiro de Fogo, porque é uma energia de fogo. Foi um problema de fogo e a solução foi de fogo, como você falou, né? Fogo se combate com fogo. E aí foi quando você chegou e você combateu, você em momento nenhum você recuou da situação. E o mais interessante de tudo isso é que essa situação que você combateu, que estava numa situação, um emaranhado terrível, fez com que você lembrasse de questões do passado. Bem aqui, olha, a Lua. A Lua traz essa energia em um arcano maior. E significa o que isso, Fábio? Significa que você ficou muito tempo refletindo. Quando você achou a solução, você passou muito tempo o quê? Refletindo. Você passou refletindo, você passou pensando nas coisas do passado, você pensou em como você era e como você agia no passado, e nisso você tomou uma decisão energética, você tomou uma decisão tática aqui no Cavaleiro de Espadas, lembrando que espadas é o elemento ar, elemento mente. Então significa que na sua mente, por você ver tudo aquilo que você recordou do passado, todas aquelas condições, quem você era, como você agia, como eram seus pontos fortes, como eram seus pontos fracos, e você aprimorou bem aqui no Cavaleiro de Espadas, e você botou em quê? Você botou em prática. Você botou em prática toda a situação. E essa condição que de repente te consumia, você começou a se libertar daquelas situações que te consumiam, e você falou: o que não mata engorda. O que você quis dizer com isso? Você quis dizer que você partiu para cima. Você não quis saber mais se o problema ia te consumir ou não. Você pensou somente na solução. E foi quando você agiu de uma forma bem rápida e radical. E com isso te trouxe o quê? Te trouxe uma percepção da liderança que você está tendo. Aquela liderança que você perdeu, você retomou a liderança. E que liderança é essa, Fábio? É uma liderança de si própria ou de si próprio. É uma liderança de que quando você se reveste da energia do Rei de Fogo, hoje você está na energia do Rei de Fogo. Exatamente. Você estando na energia aqui, olha, do Rei de Fogo, essa energia é uma energia que você tinha perdido lá na primeira carta, bem aqui, ó. Aqui, ó, no 5 de paus. Você perdeu a sua energia aqui. Você estava perdendo aqui. É claro que você retomou. Mostra que é a sua retomada, né? E a sua retomada, como mostra? Tá vendo? Olha como foi a sua retomada. Aqui a situação que estava, né, difícil para você. Você estava na energia do Cavaleiro de Fogo, e da energia do Cavaleiro de Fogo você mudou para a energia do Cavaleiro de Espadas, e da energia do Cavaleiro de Espadas você mudou para a energia do Rei de Fogo. Exatamente. Você viu como você foi subindo os degraus? Você foi subindo os degraus do quê? Da sua coragem, daquilo que fez lá no começo quase te consumir. E você buscou nas suas energias internas, porque lembre-se, todos nós somos vasos a serem preenchidos. E você entendeu a sua função espiritual nesse planeta. Você entendeu que o seu corpo é um material de quê? É como um veículo.
E você conseguiu entender que você precisava aprimorar o piloto. Quem é o piloto? É o quê? A sua energia espiritual, o seu verdadeiro eu, aquilo que entra dentro do seu corpo. Por isso que, olha aqui, olha, do Cavaleiro de Fogo foi para o Cavaleiro de Espada e de Espada para o Rei de Fogo. E quando você se tornou o Rei de Fogo, hoje, você começou o quê? Você começou a entender melhor Você começou a entender melhor as desavenças e as situações que levaram a muitas discordâncias entre a família, entre aquela pessoa com que você estava junto ou aquela pessoa com que você vivia junto. Você conseguiu entender essa situação, você conseguiu entender o que levou a dor da questão familiar com essa pessoa, a dor da felicidade. E essa dor da felicidade que eu falo é a dor da felicidade quando a felicidade não está completa. Você começou a entender todo o processo que você passou, que antes você não estava entendendo muito bem. Você não estava entendendo muito bem, e com esse passar dos anos e os degraus, perdão, que você começou a subir energeticamente, você foi aprendendo. A sua energia do seu espírito foi ensinando a o quê? A sua carne. Foi ensinando o seu veículo aqui desse planeta, que é o seu corpo. E nisso fez com que você sempre, quando precisava entender alguma coisa, você voltava sempre ao passado. Olha aqui, ó. Você sempre volta ao passado, como na Lua você voltou ao passado para entender, e você de novo voltou ao passado, a nostalgia para o quê? Para você iniciar de novo um novo ciclo aqui no Pajem de Ouros. Exatamente, aqui no Pajem de Ouros. Quando você começa a se reciclar, você se recicla a primeira vez e você se recicla a segunda vez. O mais interessante da sua habilidade hoje é que hoje você tem a capacidade de você se reciclar quantas vezes forem preciso para que você consiga atingir o ideal do seu pensamento que você deseja para aquele momento. Então, quando você começou a entender que a nostalgia começou a trazer resultados, aqui, olha. A nostalgia, o pensamento no passado, começou a fazer você a construir um presente melhor. Exatamente. Um presente melhor, tá? Você conseguiu atingir um presente melhor. E nisso, quando você começa a caminhar nessa nova fase, existe alguém que até mesmo sente vontade de ter uma reaproximação com você, mas esse seu novo recomeço mostra que você se tornou, vamos dizer assim, com vamos dizer assim, um novo ponto de vista. E quando essa pessoa olha para você, essa pessoa já está olhando para você um pouco impotente. Exatamente. Esse seu novo começo está fazendo com que essa pessoa olhe para você um pouco impotente. Mas por que isso, Fábio? Por que essa pessoa está olhando? Aqui, ó. Isso aqui é você iniciando. E isso aqui é a pessoa em frente a você, olhando, se sentindo, tá? Essa energia de se sentir impotente. Porque você está o quê? Você está recomeçando a vida. Você mudou o leme e você disse assim: agora eu vou plantar. Agora eu vou plantar e eu vou colher. E nisso, essa pessoa está acompanhando, mesmo com que você não saiba, essa pessoa acompanha o quê? Os seus passos. Fábio, eu não sei, essa pessoa está afastada, eu não sei se essa pessoa acompanha ou não, eu não vejo, não tenho notícias dela ou não tenho notícias dele. Mas não importa.
Essa pessoa é mais esperta, perdão, do que você imagina. E o mais interessante é que esses seus passos estão fazendo com que essa pessoa volte a se reapaixonar por você aqui no Pajem de Copas. Exatamente. Como assim, Fábio? Se reapaixonar? Exatamente, se reapaixonar. Por quê? Porque o Pajem de Copas é uma energia que vem dessa pessoa, que é uma energia que está renascendo. É uma nova energia. Essa pessoa está olhando para você, está vendo uma capacidade sua. E essa capacidade, essa capacitação que você tem, está chamando a atenção dessa pessoa. Está voltando a ter aquela antiga admiração por você, aquela antiga sensação de que, tipo, poxa, essa pessoa estava adormecida e o gigante acordou. Essa pessoa tem essa impressão de você, mas essa pessoa tem medo de chegar até você e pensar assim: se eu chegar perto dela ou perto dele, ela não vai me aceitar. Não vai. Vai estar insatisfeita, insatisfeita. Olha aqui, ó. Essa pessoa pensa em chegar perto de você, mas tem um pouco de receio, com medo de você dar um não bem grande. E muitas vezes essa pessoa tem um conflito muito grande, tá? Essa pessoa tem um conflito, e esse conflito é um conflito que é uma situação muito séria. Por quê? Porque eu vou dizer o porquê desse conflito. Porque essa pessoa tem medo de chegar perto de você novamente, como eu falei, né? Com medo de você rejeitar ele ou ela. Por quê? Porque existiu um conflito no passado. Olha aqui o conflito. 5 de paus e os amantes. Existia um conflito que, na época, lá no passado, essa pessoa, em vez de escolher você, escolheu outra pessoa. E isso ficou gravado na sua mente. E essa pessoa sabe, se olhar nos seus olhos, essa pessoa vai ter que abaixar a cabeça, porque nos seus olhos vai estar brilhando uma luz que essa pessoa não vai conseguir te encarar. Essa pessoa não te encara porque, olha só, olha o conflito de 3 pessoas, que significa o conflito da época, que quando você até pensou em querer resolver as coisas, em vocês se amenizarem, essa pessoa arranjou confusão com você por causa dessa questão. Arranjou uma situação muito complicada para você na época. Olha aqui. Olha aqui, mais uma vez, 3 pessoas, tá vendo? Você indo embora e a pessoa, olha, se bloqueando, não querendo você. Mas aí o que acontece? O tempo passa, o tempo vai passando, o carrossel vai girando, as coisas vão acontecendo, porque a vida, ela muda. A vida tem momentos que a pessoa está em cima e vai ter momentos que a pessoa está embaixo, porque a vida é um ciclo. E quando a pessoa abre os olhos, tá? A pessoa abre os olhos, bem aqui no julgamento mostra a pessoa abrindo os olhos, e o mais interessante não é só abrindo os olhos não, tá? Essa pessoa abre os olhos para aquilo que você se tornou. Exatamente. A pessoa abre os olhos para aquilo que você se tornou. Essa pessoa pensa até muito, quer dizer, pensa pouco não, pensa muito em até mesmo ter um reencontro com você, porque o julgamento, essa energia do julgamento que está na pessoa em questão que você está mentalizando, essa pessoa, ela está observando você, está vendo o quanto você está progredindo, a sua energia vital mudou, e essa pessoa fatalmente está tendo um desejo de reencontro com você. Bem aqui, ó. Olha aqui no 6 de Pentáculos. Um desejo de reencontro com você. O 6 de Pentáculos me traz uma energia dessa pessoa de uma troca carnal.
Como assim, Fábio? Por que você está falando troca carnal? Sim, de troca carnal. Por que você está falando isso? Primeiramente, eu estou falando porque essa pessoa olha para você hoje com uma sensação de poder. Exatamente isso. Seis de Pentáculos mostra essa pessoa percebendo no julgamento que você está numa posição de quê? De liderança. Você está numa posição de patroa ou de patrão, podemos dizer melhor dessa forma, mais popularmente dizendo dessa forma. E nisso essa pessoa começa a olhar para você de um jeito diferente. E essa pessoa começa a perceber que pode passar momentos de tranquilidade com você aqui no 4 de espadas, tá? E o mais interessante de tudo isso, que você juntando essas 3 energias, aqui ó, são energias de desejo. São energias de desejo. O diabo, 4 de espadas e 6 de ouros. Essa carta do diabo é uma carta de desejo. É uma carta de posse, de vontade de ter você. O 4 de espadas mostra um momento de tranquilidade, relax, frescor. E aqui o momento de troca no 6 de ouros. Então significa que essa pessoa, ela sente que pode rolar um lance muito forte entre vocês. Mas aí, o que você tem que lidar? O que hoje você tem que lidar? Você tem que lidar com a dor. 10 de espadas. É isso. Quando essa pessoa vier ao seu encontro com essa atividade bem latente, você tem que ficar muito atenta ou muito atento se essa situação aqui, olha, de dor, tá? Vai vir até você e você vai chegar e vai falar uma boa de uma, vamos dizer assim, de uma palavra mais ríspida, mais, né, mais quente para essa pessoa e dar um corte definitivo nela ou nele, ou você vai chegar e você vai alimentar essa situação, ou de repente até mesmo muito educado ou educado, você vai chegar, vai falar com essa pessoa e vai cortar essa condição. Por quê? Porque toda essa questão aqui parece ser muito bom, muito maravilhoso para a pessoa, mas você tem que entender que você não pode se sentir mais ferida ou ferido, porque essa pessoa, ela não quer saber, ou ele não quer saber. Ele vem, ou ela vem, brinca, 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 sai fora. Depois se afasta, depois de um tempo que se afastou, volta novamente, e como se nada tivesse acontecido, brinca, 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 brinca e vai embora. E aí? Você vai ficar nesse carrossel? Você vai ficar aqui, olha, se machucando, se magoando por uma situação que já terminou, uma situação que até mesmo na cabeça dessa pessoa só pensa naquela questão carnal e não consegue identificar quem você era ou é. Mas o mais interessante de tudo isso, que essa pessoa vai olhar para você e vai ficar totalmente encantada ou encantado por você, como se você fosse uma pessoa nova. Exatamente, como se fosse uma pessoa nova. Essa pessoa pode até falar certas palavras da questão do passado para tentar até mesmo te manipular, te seduzir. Mas você tem que ficar atento que se esse encantamento que essa pessoa tem é pelo que ela acha que você se tornou, porque de repente essa pessoa pode ter esse encantamento por você, mas tem o encantamento de paixão e depois a situação esfriar, e essa pessoa, quando esfriar, essa pessoa vai sair fora de você, e aí você pode estar até mesmo emocionalmente atrelado a essa pessoa. Então eu peço a você que você veja essa situação com cautela e que você não se exceda porque essa pessoa está tendo, digamos assim, um encanto de repente por uma situação fantasiosa que ela ou ele mesmo criou. Mas a isso já cabe a você entender, gerenciar melhor na sua cabeça como você vai agir com essa pessoa, e nisso
você tira do piloto automático e você pilota o seu próprio avião até o destino aonde você deseja. Ok, pessoal? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa tiragem de hoje. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.